E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de uma agenda cheia no Carnaval, ele foi para Salvador, depois ele teve no Sambódromo, no Rio de Janeiro, foi homenageado, foi muita polêmica a homenagem ao presidente Lula pela Escola de Samba Unidos de Niterói. Ele embarcou para a Índia para uma visita ao país. A gente tem imagens aí dele embarcando, passando realmente a presidência da República para o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele antes sancionou o reajuste que veta penduricalhos acima do teto e viajou, ele sancionou o reajuste salarial para servidores da Câmara do Senado e do Tribunal de Contas da União, válido apenas para 2026, e depois seguiu aí nesta viagem para a Índia com uma agenda realmente de várias temáticas. A Índia, que é um grande parceiro do Brasil, e hoje deve ter então esse encontro com o presidente da Índia, essa viagem que foi justamente um convite do presidente da Índia para que o presidente Lula chegasse lá e discutissem principalmente aí a pauta do multilateralismo e da reforma de governança global. A comitiva presidencial faz escala em Tunis antes de chegar ao destino final. O convite foi do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Bom, acho que ele foi também descansar do Carnaval, né, Fred? Porque foi intenso para o presidente. É um momento que o político também utiliza para tentar sentir a popularidade, né? Ir no meio do povo, ali perto do Carnaval, para você sentir um pouquinho como está a reação da população. Muito bem. Vamos falar de Carnaval no Rio de Janeiro? Porque hoje sai a Escola de Samba campeã do Rio, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro aí tem a tradição, eles dizem ser o principal Carnaval. Muitos turistas de outros países, quando a gente fala de Carnaval, a primeira menção é sim o Rio de Janeiro. A gente não pode ignorar isso. O Carnaval do Rio de Janeiro que tem aí uma proporção muito grande para o Brasil e tem aí escolas de samba favoritas, né? Às 4h começa a apuração, a Imperatriz Leopoldinense, Viradouro, a Portela também aí são citadas como as 3 escolas que mais mexeram com a Sapucaí, e também há uma preocupação em relação ao rebaixamento da Unidos da Tijuca, Tuiuti, que tiveram problemas de evolução, também acabamento em alegorias, mas realmente o Carnaval do Rio de Janeiro mostra aí tecnologia aliada a fantasias, né, cada vez mais luxuosas, e foi uma bonita festa em 3 dias, dessa vez diferente, né, Fabi? Foram 3 dias de desfile e apuração acontecendo hoje às 4h, fora o Carnaval de Rua aí, que também foi um sucesso no Rio, apesar de alguns casos de violência e de arrastões. Inclusive mostrou-se, né, um casal de estrangeiros, a mulher inclusive sendo derrubada com uma rasteira para ser assaltada, mas um rapaz que estava armado acabou impedindo o assalto, né, mas um susto muito grande. E essa imagem é ruim porque roda o planeta, né? O Brasil, que sempre vive também do turismo, sabe que nesse momento esses casos de violência acabam afugentando e assustando o turista que pensa algumas vezes para visitar o nosso país. Com certeza, Fred. E uma das estrelas do Carnaval do Rio de Janeiro foi a Virgínia, a atual Vini Júnior. A gente falava aqui dessa relação dos dois. A Virgínia foi uma das estrelas aí do Carnaval, como rainha de bateria da Grande Rio. Foi um desfile ali marcado ali por vários holofotes em cima da influencer que marcou sua estreia na Avenida nesse ano no Carnaval do Rio de Janeiro, mas em contrapartida, Vini Júnior também é destaque no noticiário, porque mais uma vez ele foi alvo de falas racistas, né? Mais uma vez essa questão com relação ao Vini Júnior, o que no passado ele chegou até a dizer que abandonaria o futebol por conta realmente dessas falas racistas que acontecem muito na Europa, infelizmente, né, Fred? Foi no jogo ontem da Champions League, entre Benfica e Real Madrid. O Vinícius Júnior fez um belo gol, do lado direito ele cortou, do lado esquerdo ele cortou com o pé direito, tocou no ângulo do goleiro, foi um belo gol, ele foi comemorar perto a bandeirinha de escanteio, né, no Estádio da Luz lá em Portugal, 60 mil pessoas, na maioria, claro, torcedores benfiquistas, e a torcida não gostou, e a partir dali começou a confusão, né? E aí ele foi ofendido, ele reclamou, né, que um dos jogadores, que é o argentino Cristiano do Benfica, ele coloca a camisa na boca e dirige algumas palavras ao brasileiro, que imediatamente vai ao árbitro e aciona o protocolo antirracismo da FIFA,
que é exatamente quando tiver qualquer ação racista dentro do campo de futebol, esse protocolo, o árbitro tem que parar, analisar as imagens e tomar a sua atitude. Ele parou por um pouco mais de 5 minutos o jogo, acabou aí não identificando, porque exatamente o Prestiani coloca a camisa na boca e ele retoma o jogo. Então o protocolo não foi seguido da forma correta, o certo era parar a partida, analisar e tomar atitude. Hoje, o mundo do futebol, vários jogadores, Rio Ferdinand, Thierry Henry, vários jogadores negros estão aí exatamente se manifestando em redes sociais a favor do Vinícius Júnior. O Benfica ficou ao lado do Prestiani, o técnico do Benfica, José Mourinho, tão conhecido mundialmente, não quis nem tanto defender o Prestiani, nem ir contra o Vinícius Júnior, mas disse que o Vinícius Júnior não deveria ter comemorado na bandeirinha de escanteio. Eu achei que ele não fez uma provocação, ele foi dançar na bandeirinha. E não justifica, né? Nenhum ato racista é justificável por conta de uma dança que ele está comemorando um gol que foi feito. Não por ser um jogador brasileiro, sim, mas é porque realmente essa questão do racismo já deveria ter sido banida da sociedade, né? E aí a grande pergunta é, se não cometeu o Prestiani racismo, por que ele tampou a boca? O que ele teria dito ao Vinícius Júnior? Então essa é a grande discussão hoje no mundo do futebol, mas os jogadores reagindo e ficando ao lado aí, né, defendendo o Vinícius Júnior, até porque ele tá ficando, entre aspas, marcado a referência, porque ele reclama. Sim. Ele faz a parte dele. Outros jogadores passam por isso e acabam não acionando. Que ele também deixa esse legado, não só no futebol, mas o legado realmente de combate a essa questão do racismo. A CBF emitiu uma nota se solidarizando com Vinícius Júnior, vítima de mais um ato de racismo. A nota diz que racismo é crime, é inaceitável, não pode existir no futebol e em nenhum lugar. Vini, você não está sozinho, sua atitude ao acionar o protocolo é exemplo de coragem e dignidade, temos orgulho de você. Seguiremos firme na luta contra a forma de discriminação e estamos ao seu lado sempre. É isso, né? E assim, o que deixa mais a situação pior é que o Vinícius Júnior levou o cartão amarelo pela comemoração. Então algo incrível, e o Prestiani que fez, pelo menos colocou uma camisa, não sabe o que ele diz, mas ele fez algum ato, porque você não precisava tampar com a camisa sua boca para falar alguma coisa, né? Alguma coisa você fez, né? O argentino Prestiani, fora o Otamendi, que é o capitão do Benfica, que mostrou pro Vini, ele levantou a camisa e mostrou os títulos mundiais com a seleção argentina que ele conquistou, para dizer que ele é campeão mundial e o Vinícius Júnior não é. O capitão do Benfica, ao invés de fazer uma atitude diferente como um capitão, ainda foi provocar ainda mais o Vinícius Júnior. Então, daí é o que eu falo, né? As pessoas precisam de inteligência emocional. Não adianta ser um craque em campo, mas ser fraco da cabeça. Isso, infelizmente, é inaceitável. O racismo é inaceitável. Essa questão, essa postura de achar que porque atingiu fama pode falar o que quer e como quer e quando quer, é inaceitável. Então, assim, em momento nenhum você tem ali autorização, né, para você, não é uma briga de futebol. Não é uma briga de futebol, porque realmente é importante que o Vini Júnior se posicione cada vez mais e faça com que outros jogadores também se encorajem em denunciar, né, Fred? Não, é isso que precisa, porque não adianta, senão o Vinícius Júnior vai parecer que é choro, sabe? Vai diminuir o valor do que é denunciar. Da importância, né? Então precisa de mais jogadores participarem e denunciarem casos de racismo no futebol. Lembrando que a UEFA já abriu a investigação e Prestiani pode pegar até 10 jogos de suspensão. A gente espera que ele pegue realmente, seja punido pela sua atitude. Bom, no Peru, o presidente foi destituído após 4 meses no cargo. O Congresso do Peru destituiu José Geri após apenas 4 meses na presidência da República. O presidente do Peru foi acusado de má conduta funcional em meio a um escândalo envolvendo reuniões não divulgadas com o empresário chinês. O país vive forte instabilidade política e em 8 anos já teve 8 presidentes. O novo chefe do Legislativo será eleito e vai assumir interinamente até as eleições gerais, que devem acontecer em abril. E, mais uma vez, a discussão com relação ao Tratado de Paz entre Ucrânia e Rússia, que é mediado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles tentam aí uma negociação sobre a guerra na Ucrânia, mas
esse encontro, né, que aconteceu terminou sem um acordo. As negociações de paz entre Ucrânia e Rússia, mediadas pelos Estados Unidos em Genebra, foram suspensas após mais de 2 horas. O presidente ucraniano, Zelensky, classificou a conversa como difícil e acusou Moscou de tentar atrasar deliberadamente o processo. Uma fonte russa descreveu o segundo dia de reuniões como muito tenso. O conflito completa 4 anos na próxima semana e a Rússia já ocupa cerca de 20% do território ucraniano. A gente espera, né, que a gente estava até brincando, né? O que está acontecendo no mundo que já começou, né, muito tenso logo no início do ano com essa questão da captura do Nicolás Maduro na Venezuela. Depois teve a questão também dos Estados Unidos com relação ao Irã. E a gente sabe que essa guerra aí entre Rússia e Ucrânia vem se arrastando e a gente espera que esse acordo de paz chegue o quanto antes, com o menor número possível de pessoas aí que estão perdendo suas vidas por conta de uma guerra. A gente segue aqui, tem mais uma informação dos Estados Unidos que acusam a China de teste nuclear secreto. Os Estados Unidos afirmam que a China teria realizado um teste nuclear secreto em junho de 2020. Segundo o secretário assistente do Estado, uma estação sísmica no Cazaquistão detectou uma explosão no campo de testes no Lopnor, no oeste chinês. Bom, a gente espera aí que essa situação entre Estados Unidos e China cheguem a um acordo também de paz, porque se esses dois gigantes resolvem brigar, daí dá problema para o mundo inteiro. Fora o acordo com a Rússia que ela não tem mais, elas são os mísseis, né? Elas são as ogivas nucleares, então o negócio não está fácil, né? Não está fácil. Bom, esse foi o Giro pelo Brasil e o Mundo aqui no Download Primeira Edição.